Sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E hoje a proposta do estudo é explorarmos a questão da espiritualidade holística. Muitas pessoas não ouviram nem falar o que seria isso. E a espiritualidade cristã, né? Ou poderíamos colocar no contraponto, espiritualidade holística versus espiritualidade cristã, né? Na primeira parte do nosso estudo, nós vamos explorar a questão do sagrado, né? A partir da fenomenologia da religião, como também na segunda parte, essa busca, a necessidade que o ser humano tem de procurar manifestar a sua crença, a sua fé, né? A partir do mundo antigo, né? Nós vamos abordar. Depois a questão, qual é o fundamento, qual é o alicerce, em que está respaldado a espiritualidade holística, né? Vai ser na terceira parte. E na quarta parte, qual é a relação, então, que a Bíblia tem com essa espiritualidade holística? A Bíblia concorda? A Bíblia não concorda? Né? Que, no caso, para o cristão, a base de suas crenças é a palavra de Deus, né? Não é o que os outros dizem, ou o que os outros pensam, ou qualquer outro sistema que vá respaldar a crença e o modo como o cristão crê. Mas a sua base é exatamente a Bíblia. A palavra de Deus é a base da sua conduta, tanto com relação ao mundo, quanto com relação a si mesmo, quanto com relação a Deus. Então, primeiro vamos conceituar a questão da espiritualidade em si, né? Vamos entender primeiro o que é espiritualidade, né? E se você for observar, toda religião traz uma proposta onde ela vai trazer vai responder a perguntas que são pertinentes, né? A humanidade de uma forma geral. A humanidade ela procura responder três perguntas, né? De onde vim, né? Por que eu estou aqui e para onde vou. E toda religião ela traz essa explicação, ela busca explicar, trazer à consciência essas respostas, né? E a espiritualidade exatamente busca trazer um significado para a vida a partir de algo que está fora de si, né? No caso, a transcendência, aquilo que está além de você. É a maneira como a espiritualidade busca responder aos questionamentos da vida, né? E essa espiritualidade traz uma conexão com algo maior, né? Você se conecta, sai do seu egocentrismo e se conecta com algo maior, né? E aí essa espiritualidade, as pessoas que se consideram espiritualizadas, ela pode ou não estarem ligado a uma religião, né? Então, primeira ideia de espiritualidade, né? A espiritualidade ela busca trazer um significado para a vida, né? E com relação à holística, né? Essa espiritualidade agora aplicado de forma holística, né? Holística significa o todo, né? E traz a ideia de que tudo está interligado, né? E que, por exemplo, não existe uma única religião que traz a resposta para tudo, porque cada religião ela não é singular, não, mas ela faz parte do plural. Então cada religião faz parte do todo, faz parte a completude e não é algo à parte, mas poderíamos dizer que é um quebra-cabeça, né? É uma peça do quebra-cabeça, né? E o indivíduo ele também faz parte desse todo e ele está interligado com esse todo. Então o que isso significa? É que esse indivíduo ele é apenas mais uma parte do quebra-cabeça, né? Que faz a ligação com o todo. Aí quando se olha para a religião, então a base holística é que todas as religiões elas não são uma única parte do quebra-cabeça, mas
que elas se completam, né? Elas vão se completar, né? Então, assim, mas para o cristão não se aplica, porque para o cristão o quebra-cabeça inteiro, né, é a verdade, porque não vai existir várias verdades, mas vai existir uma única verdade, e essa verdade ela é Jesus, né? Em João, no capítulo no capítulo 14, o versículo exatamente o 6, vai ser exatamente o que Jesus vai dizer, né? Que eu sou a verdade. Então não existe outra verdade, não existe vários fragmentos para formar uma verdade ou para formar uma concepção, mas só existe uma concepção, e essa concepção ela é Jesus Cristo, né? É o que é o caminho, a verdade e a vida, que faz essa conexão do homem para com Deus, né? Que é transcendente e imanente, ele está além, né? Ele está além, mas ao mesmo tempo ele é um Deus pessoal. Então ele se comunica com o ser humano, né? E só existe um Deus, então diante disso não existe várias concepções que levam a uma só. Ao contrário, né? Só existe um Deus. No capítulo ainda, versículo 6 do capítulo 14 de João, vai dizer exatamente isso, né? Que ninguém vai chegar ao Pai senão por mim, através de Jesus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não existe três deuses, mas um único Deus triuno que se manifesta em uma única pessoa, né? Então a única forma do ser humano ele experimentar a verdadeira espiritualidade é entendendo que Cristo é o centro dessa espiritualidade, e o sentido da existência está em Deus, não está em uma outra coisa, em vários fatores para trazer o sentido da existência, mas o único fator predominante para o sentido da existência é exatamente Deus, né? E como eu consigo entender esse sentido é através da palavra de Deus. E como eu compreendo a mim mesmo, é que eu fui criado, mas com um objetivo. O homem ele é criado exatamente para glorificar ao nome do Senhor. Ele foi criado para a glória de Deus. Então, a partir da ideia da espiritualidade, é preciso entender de forma secularizada que cada religião ela traz uma forma de espiritualidade, exatamente como falei, para trazer a resposta, para responder aos três questionamentos que o homem faz, né? Quem eu sou, né? De onde eu vim e para onde eu vou, né? Ou qual é a minha missão, de onde eu vim, qual é a minha missão aqui na Terra e para onde eu vou, né? A base, e toda religião ela vai trazer essa explicação de forma diferente, com Deus ou não necessariamente tendo Deus como um fator preponderante para aquela religião. Nem toda religião tem Deus, né? E no caso do holismo, né? O holismo é a ideia, como falei, do todo, né? O todo está interligado e que você mesmo faz parte desse todo. Ela tem uma compreensão de mundo, né? Uma cosmovisão panteísta, né? A visão panteísta ela parte do princípio de que tudo é Deus, né? Tudo é Deus, não existe distinção, separação, mas tudo é Deus, né? E essa base do holismo, além de de partir de uma compreensão panteísta, né? Ela também ela parte de princípios a partir de outras religiões sincretizando e formando a base da compreensão de mundo, né, holística, né, que são as religiões orientais, né, e essas religiões orientais propriamente ditas, nós podemos pegar algumas aqui para ilustração, e nós temos, por exemplo, o confucionismo, né, o taoísmo, né, confucionismo, uma religião da China, taoísmo, uma religião da China, o shintoísmo, que é uma religião do Japão, o budismo, que tem sua origem na Índia, mas vai ter o seu reconhecimento mais no Japão do que propriamente na Índia, e o hinduísmo, que é uma religião propriamente da Índia.
Hoje em dia, a questão é que diante das propostas religiosas que o mundo tem apresentado, né, o cristão acaba muitas vezes, por falta de compreensão, por falta de entendimento, ele acaba se relacionando com essas filosofias, com essas religiões de forma voluntária e muitas vezes de forma a partir do seu desconhecimento ou da sua apologética com relação a isso, né? Então ele acaba, poderíamos dizer que ele flerta com essas filosofias, com as religiões, principalmente as religiões orientais, e ele muitas vezes não tem essa consciência profunda de que essas práticas têm um cunho religioso, tem um cunho de espiritualidade, né? Por exemplo, a yoga, você vê muitos cristãos praticando yoga, mas a yoga é uma composição das religiões orientais, nesse caso principalmente budismo, hinduísmo. Existe a questão da yoga para fazer uma conexão, poderíamos ser assim, dizer assim, que é o êxtase do pentecostalismo ou do neopentecostalismo, né? Mas não só isso, né? Os cristãos acabam introduzindo dentro das suas casas e eles não compreendem, mas é assim que acontece, quadros ou mesmo imagens, né? Aquelas imagens do Siddhartha Gautama. O Siddhartha Gautama é o Buda, né? O iluminado, né? Todo budista que consegue chegar à iluminação é um Buda, né? Então, acaba trazendo esses adereços, ele acaba ali interagindo com essas formas religiosas orientais dentro da sua própria casa, como também, por exemplo, né, algumas terapias orientais que têm um cunho religioso, né? Dentre elas, assim, nós poderíamos dizer a constelação familiar, com base na ideia da ancestralidade, muito presente a ancestralidade dentro do confucionismo, né? O respeito aos ancestrais, como também dentro do shintoísmo, do qual o imperador era o representante do transcendente, da transcendência, né? Mas a questão é o seguinte, então, o que leva a tudo isso? Quais são os fatores, quais são as motivações que levam a essa interação, a essa troca, né, sincrética? Podemos dizer que uma delas é o globalismo, né, o alcance global que antes não era possível, mas dessas religiões alcançarem todo o que alcançaram, se expandirem, ou podemos dizer assim, o seu viés missionário para alcançar novos adeptos, e hoje é possível através da globalização, né? Através dessa expansão global, e as pessoas acabam tendo conhecimento e acabam ali se interessando, né? Como também o pluralismo, né? O pluralismo, principalmente a ideia de pluralismo religioso, onde não existe, colocado a partir de que não existe uma religião falsa, né? E que dialoga muito com propriamente o relativismo. O relativismo é uma base que dialoga com exatamente com o pluralismo religioso, né? Da ideia de que não existe uma uma única verdade, como também, além de não existir uma única verdade, também não existe religião falsa, né? Todas as religiões, elas são verdadeiras a partir do princípio de que todas se completam e não existe um único caminho, mas vários caminhos e que todos levam ao mesmo lugar, né? E outra coisa que leva a isso é a questão do espiritualismo, né? Essa necessidade do homem se conectar com algo fora de si, com algo que está além de si. A gente vai ver por que esse homem tem exatamente essa necessidade dessa conexão. Ele tem essa necessidade, é intrínseca ao ser humano, não é aos animais. Os animais não fazem isso, mas o ser humano, ele precisa fazer essa conexão, ter essa conexão com o transcendente, e a gente vai ver por quê, né? E também, como também hoje em dia a espiritualidade holística ou as religiões orientais, elas ganham muito respaldo exatamente porque a sociedade contemporânea, ela nega algumas coisas, ela faz a sua negação com relação ao senhorio de Cristo,
que Cristo é o Senhor, o único caminho, a única verdade. A questão com relação também o próprio pecado. O pecado, muitas religiões não têm essa concepção de pecado, né? O pecado não é visto como os cristãos veem, né? E também a desconsideração do resultado da cruz, né? Negam exatamente que a cruz proporcionou, Jesus morreu na cruz pelos pecados de toda a humanidade. A espiritualidade holística tem como, por exemplo, a adoração, né, o seu culto à mãe natureza, diante de tudo está interligado. Daí nós vemos hoje muito a questão da idolatria pela natureza, né, e essa luta pelo meio ambiente. Não é somente uma luta para preservar, mas é uma luta também com base religiosa, com base nessa percepção também holística, espiritual, holística do todo, né? E como esse todo está interligado, você faz parte, então as árvores, os rios, os mares, faz essa conexão, né? Não é de um todo ruim, né? Porque nós deveríamos, principalmente os cristãos, preservar, mas essa visão futurista que nós temos também, ela acaba fazendo com que nós ficamos relapsos, já que nós não somos desse mundo, então deixa de se destruir, e não é bem assim, né? A gente deveria ter uma visão mais consciente da questão do meio ambiente, das questões ambientais e ecológicas, né? Então a natureza, a mãe terra, forças fluidas, né? A questão aqui nós giramos em torno do misticismo, que é algo muito presente, né? Muito presente na vida das pessoas. As pessoas são muito místicas, né? As pessoas, essa coisa que é oculta chama muita atenção, né? E a outra coisa da qual compõe a adoração da espiritualidade holística é a questão do universo como um todo, né? Então, diante disso, o que leva a tudo isso, né? Nós precisamos entender o que leva a tudo isso. E a partir da fenomenologia da religião, a fenomenologia da religião busca descrever a religião, fazer uma apresentação não de forma apologética, né? Mas de uma forma mais descritiva, né? E dentro da fenomenologia da religião, nós temos a questão da busca do sagrado, dessa busca do sagrado. No primeiro momento, a descrição dessas religiões, a descrição das formas de espiritualidades, elas se tornaram, na prática do estudo, na questão acadêmica, né? Elas eram mais de forma apologética. Quando começou as expansões, as viagens missionárias, né? Nós vamos ver que há uma descrição, começa a se descrever o que esses missionários, o que essas expedições alcançavam, como era a cultura, e dentro da cultura a questão religiosa, né? Nós temos dois autores bem importantes no princípio da ideia da fenomenologia da religião, sabendo que a fenomenologia da religião como disciplina vai ter como base o Edmund Roosevelt, né? Mas esses dois autores que eu vou fazer referência aqui, eles têm duas obras que é bem interessante com referência a essa questão da busca do sagrado, que é o Rudolf Otto, né? Que vai trazer essa abordagem, a ideia do sagrado, a ideia de algo sagrado dentro de cada cultura, que é aí onde vai se desenvolver essa temática do sagrado. E outro autor bem renomado, caso eu não esteja enganado, ele é romeno, né? Que é o Mircea Eliade, né? O Eliade Mircea, né? Que vai, no seu livro O Profano e o Sagrado, mostrar essa distinção que é feita do que é sagrado e do que é profano, né? E logo o que é profano não é sagrado e o que é sagrado não é profano. Logo a ideia de dois mundos, né? Uma ideia mais maniqueísta, né? Então esses dois autores, né? Com esses dois livros, né? O Sagrado do Rudolf Otto e o Sagrado e o Profano vai trazer exatamente esse desenvolvimento com relação a essa busca do sagrado, né? Mas, assim, o que é preciso entender, sempre para o cristão,
é que essa busca do sagrado, ela nunca vai se concretizar enquanto o homem não se voltar para o Deus verdadeiro, né? Javé, Yavé, só existe um Deus, né? Então, assim, e ninguém vai se chegar a esse sagrado se não se chegar através do Pai, né? Ele vai continuar procurando e essa busca vai ser uma busca vazia, né? Lembrando que essa busca também, a busca que o homem faz, essa procura por se conectar com Deus, ela tem uma ligação, né? Ele tenta preencher um vazio que existe dentro dele. Esse vazio foi gerado a partir do pecado, quando Adão e Eva ali pecam, eles tinham um relacionamento com Deus ali, e como eu disse, o homem foi feito para a glória de Deus, mas quando acontece o pecado, exatamente esse pecado